Boa noite, oitavo período de administração FAG. Vamos para a nossa aulinha de hoje. Essa aula eu tive que fazer ela gravada, né? Porque vocês tinham as lives lá com o professor Everton hoje. Então vamos lá. Continuando os nossos assuntos, né? Sobre o mercado de futuros. A aula passada a gente falou de contratos a termo, né? Hoje nós vamos falar de contratos futuros. Qual que é a grande diferença entre o contrato a termo e o contrato futuro? Eles têm basicamente a mesma ideia, né? Você comprar algo hoje para você retirar num futuro próximo. Retirar monetariamente, né, de forma de liquidação financeira, ou pegar efetivamente os ativos que você comprou. Tanto então no mercado a termo, quanto no mercado nos contratos a termo, quanto nos contratos futuros, a ideia é a mesma. A grande diferença é que no contrato a termo, você pode estabelecer o produto que você quiser, né? A configuração daquele produto, e você vai procurar alguém que queira comprar aquele produto. Como nós mencionamos na aula passada, é necessária a dupla coincidência. Eu tenho um lote específico de produtos que eu quero vender por um preço X e eu preciso achar alguém interessado em comprar aquele lote inteiro, que não está padronizado, né, por aquele preço que eu quero comprar. Nos contratos futuros, isso não funciona dessa forma. Os contratos futuros são contratos padronizados. Além de serem padronizados, eles têm lotes mínimos de negociação. Então, você vai comprar e vender estes contratos em pregão eletrônico, como você estivesse comprando ações na Bolsa de Valores. O processo é basicamente o mesmo. Então, um contrato futuro é um tipo de contrato derivativo. Sim, porque você tem uma mercadoria lá, essa mercadoria às vezes nem foi plantada ainda, ela nem existe ainda, e você gera um derivativo daquilo para depois, no ato da compensação, aquele ativo efetivamente aparecer. Os contratos futuros são contratos de compra e venda padronizados no que se refere às características do produto e negociados conforme regulamentação da B3, né, a antiga Bovespa. Nada mais é do que um contrato de compra e venda entre dois investidores. O contrato a termo também era, né, é um contrato de compra e venda entre dois investidores. A grande diferença é que, neste tipo de contrato, ele está lá padronizado. Por isso, o vendedor e o comprador não precisam negociar os termos do contrato. Não precisam acordar nada. Eu simplesmente compro um contrato que está lá no pregão eletrônico, ou compro a opção de compra desse contrato, e eu nem sei quem é o vendedor. Eu simplesmente, no dia da execução, eu vou lá e recebo a mercadoria e pago por ela. A parte comprada se compromete a comprar o ativo objeto do contrato na data de vencimento a um preço pré-determinado. Então, neste momento que nós estamos firmando o contrato, eu já estou colocando o preço e já estou dizendo, olha, vou comprar este ativo naquela data específica. A parte vendida se compromete a vender e entregar o ativo em questão, o chamado ativo objeto. Tudo isso acontece no chamado mercado futuro. Então, a parte comprada se compromete a comprar efetivamente, a pagar por aquilo, e a parte vendida se compromete a vender e entregar o produto que foi negociado. Existem diversos índices, diversos ativos, objetos que podem ser negociados nesse tipo de contrato. Então, índice futuro Ibovespa, dólar futuro, café, milho, boi gordo, euro, ouro,
etc. Quando a gente pensa em dólar, em café, em milho, boi, ouro, até dá para imaginar, né? O sujeito precisa disso, porque ele trabalha com isso, ele está comprando para retirar lá na frente. Mas quando você está negociando um índice, o que seria negociar um índice, né? Na verdade, quando a gente negocia um índice, a gente está apostando que aquele índice vai subir ou que ele vai cair no futuro próximo. Na data de vencimento, eu comprei por um valor menor do que está custando o índice, eu recebo esse índice, pago por ele e revendo com um lucro. Se na época que eu comprei o índice, né, eu estipulei um preço e na atualidade está menor, eu vou assimilar um prejuízo, porque eu vou ter que pagar o valor que eu me comprometi e vou ter que depois revender esse índice, talvez por um valor menor do que ele está custando. E o dólar, além do dólar, o euro, ou qualquer outra moeda, além de termos essa mesma questão de apostar, né, de simplesmente especular nesse valor, você pode fazer contratos de moeda estrangeira porque você vai necessitar dessa moeda estrangeira e você está com medo que haja uma oscilação muito grande no câmbio. Então você quer garantir o valor desta moeda estrangeira que você quer comprar lá na frente. Então vamos supor que a pessoa vai viajar para a Europa em dezembro. E ela está com medo que haja uma disparada no euro. Ela faz um contrato futuro agora e garante o preço do euro. Ela vai retirar quando ela for fazer a viagem dela. Características dos contratos futuros. São padronizados, principalmente para facilitar a comunicação entre os investidores. Como eu falei na aula passada, né, o contrato a termo, ele não é padronizado. Por isso, existe a necessidade da dupla coincidência. Eu preciso achar alguém que queira exatamente aquele contrato, aquele produto, aquela quantidade, aquele volume de produtos que eu estou me dispondo a vender. Já no contrato futuro padronizado da B3, é aquilo ali, acabou. Ah, eu preciso só de metade daquilo. Então você vai comprar um contrato e vai achar, ou vai comprar um contrato com um sócio para cada um ficar com metade. Porque você sabe que o contrato é aquele e acabou. É um padrão. Aí você pode comprar 1, 2, 3, 5, 15 contratos. Não existe mais de um tipo de índice futuro ou de dólar futuro. Assim, quando se fala em IND ou DOLL, né, que são as siglas, né, índice é IND e dólar é DOL, os investidores já sabem as características dos contratos. Então, quando eu estou falando que eu vou comprar um contrato DOL, eu já sei do que se trata, eu já sei qual que é a quantidade mínima de dólares que tem, né? Qual a quantidade que tem nesses contratos, eu já sei o preço futuro dele. Não há termos a serem negociados nesses contratos, a não ser o preço. E o preço, né, ele é negociado mais ou menos, né? Porque o preço é estipulado pelo pregão eletrônico. Então a gente também não estipula o preço. Os preços dos contratos futuros são negociados livremente durante o pregão eletrônico, no segmento de futuros, exatamente como as ações do mercado à vista. Então, se vocês entrarem lá na B3, no pregão eletrônico do mercado de futuros, vocês vão ver os preços oscilando do mesmo jeito que ocorre oscilação na Bolsa de Valores. Quando o negócio é realizado, significa que dois investidores, um comprado e um vendido, entraram em acordo com relação ao preço futuro. Mas diferente do mercado a termo, eles não ficaram negociando ali. O preço está dado, eu como vendedor concordo com aquele preço, outra pessoa como comprador concorda com aquele preço, o negócio é feito. Então não há
uma interação entre as partes, como normalmente ocorre no contrato a termo. O investidor comprado pagará o preço acordado na data de vencimento pelo ativo objeto. O investidor vendido receberá o valor acordado mediante a entrega do ativo objeto. Do mesmo modo que eu falei aula passada que o mercado a termo era como um mercado de cheque pré-datado, o contrato futuro também, né? O contrato a termo e o contrato futuro operam da mesma maneira, porém um é regulamentado e padronizado e o outro não. A lógica da movimentação dos preços no mercado futuro segue a do mercado à vista. Por quê? Porque quanto que está a cotação do ouro hoje? Ah, tá tanto. A cotação futura, para daqui um mês, para daqui 2, para daqui 3, vai estar oscilando conforme a cotação de hoje, a menos que aconteça alguma coisa estranha que faça com que o preço do ouro suba. Então, por exemplo, numa crise como nós estamos vivendo, numa pandemia, vocês assistiram as matérias iniciais comigo lá de economia, né? Existe uma relação muito íntima entre o homem e o ouro. Quando o homem se sente com medo, quando o homem está com, ele não sabe aonde investir, ele está com medo de perder dinheiro, a tendência é que ele compre ouro. Então, enquanto não surgir uma cura para a Covid, a cotação do ouro vai subindo. Por quê? Porque eu vou apostar em ações de empresas. Tudo bem, mas eu não sei até que ponto essas empresas vão aguentar este mercado que está aí dado. O ouro sempre vai ser o ouro. O ouro, ele valoriza durante o tempo. Então, é isso. E essa lógica vai permanecer tanto no mercado futuro quanto no mercado à vista. Se a B3 está em alta, o índice dela também vai estar em alta, né? O índice futuro da B3, né? O índice Bovespa futuro vai estar em alta também. Se a cotação do dólar está subindo, a cotação do derivativo do dólar, né, do contrato futuro do dólar, também vai estar subindo. Então, hoje, o dólar está 5,50, né? Possivelmente, você não vai conseguir comprar um contrato futuro para dezembro, por exemplo, do dólar a R$5. Por quê? Porque está a 5,50. A probabilidade é que ele suba, não que ele caia. Ah, mas ele pode cair, sim, ele pode cair, mas os contratos futuros negociados hoje, eles vão estar mais ou menos amparados na cotação do dólar que nós temos hoje. Vamos imaginar um negócio fechado no dia 15 de agosto, com 5 contratos de índice, né, índice Bovespa, com vencimento de 12 de dezembro ao preço de 105.900 pontos o contrato. Por que 105.900 pontos o contrato? Porque é a cotação do índice Bovespa hoje. Se vocês entrarem aí no Google e escreverem Bovespa, vocês vão ver que a bolsa caiu hoje um pouquinho e ela fechou em 105.900 pontos. Ou seja, eu preciso de R$105.900 para comprar uma carteira típica da Bolsa de Valores. Muito bem. Isto significa que no dia 12 de dezembro, o investidor comprado pagará R$105.900 por cada contrato, enquanto que o vendido entregará 5 contratos de Bovespa ativo para o comprador. Então, é muito simples, né? Você está comprando 5 contratos de índice Bovespa por esse valor. No dia 12 de dezembro, você vai pagar 530 mil, basicamente, aí, por esses 5 contratos. A pessoa vai te entregar os 5 índices, né, que você está comprando. As 5 carteiras do índice que você está comprando. Se a Bolsa de Valores lá no dia 12 de dezembro tiver mais alta do que isso, você ganhou dinheiro. Se a Bolsa de Valores estiver mais baixa que isso, você perdeu dinheiro.
Tá, aí pode ficar uma pergunta, né? Como que se faz a entrega de um índice se ele é uma média, uma medida de mercado, é uma média do mercado? Como é que eu vou chegar? Olha, tá aqui o índice. Aqui você comprou, estou te entregando o índice. Na verdade, você não tem uma entrega física do índice, né? Você vai trocar dinheiro com aquela pessoa, né? A pessoa se comprometeu a te fornecer 5 índices, ela vai comprar essas ações e vai te entregar, ou ela vai simplesmente te pagar a diferença desse valor. Que, por exemplo, você tinha que pagar 530 mil para a pessoa. E a bolsa de valores está mais cara. Na verdade, esses 5 índices na data estão valendo 560 mil. O que o vendedor pode fazer? Ele pode comprar essas ações por 560 mil e te entregar, ou ele pode simplesmente te entregar 30 mil, que foi o que ele perdeu, né? E você não precisa pagar para ele. Isso é uma liquidação meramente financeira. Do modo como são os contratos futuros, a liquidação financeira ocorre conforme o lucro ou prejuízo de cada investidor. Aquilo que eu falei. Então, se o contrato na data de vencimento tiver mais caro do que ele comprou, que bom para quem comprou. Vai pagar, vai receber uma diferença. Se tiver mais barato, se ferrou que ele vai ter que pagar por essa diferença. Vamos acrescentar mais um dado à operação citada anteriormente. Vamos supor que cada vencimento, 12 de dezembro, o Ibovespa está cotado a 12 mil pontos. Então ele comprou por 105.900 cada contrato, mas lá em 12 de dezembro foi para 112 mil pontos. O investidor comprado vai pagar 105.900 para o vendido, e só que o vendido, né, ele tem um valor, né, para entregar para o comprado de 112 mil reais. Ou ele vai pegar esses 112 mil reais, comprar as ações e entregar para ele, ou simplesmente vai tirar do bolso 6.100 reais por cada contrato que ele vendeu e vai entregar para o comprador, porque essa é a diferença do valor acordado em agosto e o valor realizado lá em 12 de dezembro. Então, neste caso, o comprador vai ter um lucro de 6.100 por cada contrato e o vendedor vai ter um prejuízo de 6.100 por cada contrato. Então, vejam que negociação de índice é basicamente uma aposta binária. Binária no seguinte sentido, né? Ou sobe ou desce. A grande maioria dos contratos futuros são liquidados financeiramente sem entrega fixa do ativo objeto. Então, na grande maioria dos casos, não há necessidade de entrega. No caso dos contratos futuros que contemplam a entrega física, como, por exemplo, contrato futuro de café, soja, o investidor pode optar pela liquidação financeira ou pela liquidação física. Então, imagine que eu vendi contratos de soja, mas eu não sou um negociante de soja e muito menos um produtor de soja. Eu simplesmente quis especular no mercado de soja. Eu vendi. Quando vencem esses contratos lá na frente, o comprador vai me pagar pelo valor acordado e eu vou ter que entregar a soja. Só que eu posso chegar para essa pessoa e dizer o seguinte: olha, eu não trabalho com soja. Você quer que eu compre essa soja e mande te entregar? Ou você quer receber isso em dinheiro? E aí a gente pode fazer uma liquidação meramente financeira. Não precisa haver não precisa ser conveniada a entrega desses produtos. E neste caso de liquidação financeira, fica evidente que um vai ganhar dinheiro e o outro vai perder dinheiro. Dificilmente os dois irão ganhar. No exemplo da operação apresentada, os investidores ficaram posicionados até a data do vencimento.
Na vida real, isso não é obrigatório. A qualquer momento, a posição pode ser zerada. Porque a qualquer momento eu posso repassar aquele contrato. Eu posso liquidar aquele contrato sem problema nenhum. Para isso, basta o investidor realizar a operação no sentido contrário, com a mesma quantidade de contratos. Se tiver comprado, basta vender. Se tiver vendido, basta comprar. Então veja, eu estou com 5 contratos vendidos de índice Bovespa para dezembro. Tá, eu quero zerar minha posição, eu não quero mais brincar com isso aí. O que eu faço? Eu estou vendido, né? Eu tenho que fazer a operação inversa. Eu vou e compro 5 contratos e zero a minha posição. Se eu estou comprado, eu vou vender 5 contratos e eu zero a minha posição. Isto é importantíssimo, pois imaginem uma situação onde o investidor vendido de índice estiver perdendo dinheiro porque o mercado está subindo. Ele pode a qualquer momento zerar sua posição comprando contratos, a fim de evitar uma perda ainda maior até a data do vencimento. Mini contratos são negociações de índices e moedas em lotes menores. Para liquidar os mini contratos. O que são os mini contratos? Isso aqui é bem legal. O mini contrato eu considero como o verdadeiro sentido do derivativo. Porque, veja, eu estou negociando um negócio grande, né? Um negócio inteiro. Quando eu falo de um mini contrato, eu estou negociando um pedaço daquele negócio. Eu não estou negociando inteiro, eu estou negociando uma parte. Então, veja, eu tenho um contrato, né, um índice da Bovespa. São lá 105 mil reais, né, um índice, um contrato. Eu não quero despender 105 mil, eu não tenho 105 mil para botar ali. O mini contrato é o equivalente a 20% do contrato cheio. Então, 20% de 105 mil, vamos pegar aqui, 105.900, 20%, 21.180. Com 21.180, eu consigo comprar o índice. Só que aí eu estou comprando um mini contrato. Estou comprando 1/5 daquele índice. E eu vou ter o rendimento equivalente a esse 1/5 que eu comprei. Então é algo mais fácil e mais acessível para pequenos investidores poderem entrar nisso também. Então, o que são mini contratos? Negociações de índices e moedas em lotes menores para liquidação em uma data futura. Mesmo esquema, só que num tamanho menor. São produtos financeiros semelhantes aos derivativos negociados no mercado futuro. A principal diferença entre as modalidades é a quantidade mínima de contratos negociados, mas a dinâmica da operação é exatamente igual. Então, eu tenho a mesma ideia dos contratos futuros, nos mini contratos. Só que existem coisas que não se negociam nos mini contratos, apenas nos contratos cheios. O investidor negocia a compra e a venda dos mini contratos e não dos ativos em si. Com a liquidação da negociação no prazo do vencimento, o contrato em uma data futura. Nesse caso, também, a gente está negociando mini contratos de índices. Eu posso fazer simplesmente uma liquidação financeira e eu não preciso pegar esses ativos. E nos mini contratos ainda fica mais evidente a necessidade dessa liquidação meramente financeira, porque senão você tem... é mais complicado porque é um derivativo daquele índice maior, né? São produtos de investimento oferecidos pela B3 desde 2001, que nesse caso era a Bovespa ainda, a fim de ampliar a participação de pessoas físicas nas transações. Enquanto um contrato futuro de dólar exige negociação mínima de 5 contratos, porque, lembrando, né, contratos futuros, você tem
né, uma condicional lá de padronização. Então, quando você vai comprar dólar, você tem que comprar no mínimo 5 contratos de dólar. E o valor de cada contrato é de 50 mil dólares. Então, olha a quantidade de dinheiro envolvida. O mini contrato permite a compra de somente um contrato, né, cujo valor também é menor, 10 mil. Então, se um contrato no mercado de dólares vai ter um valor mínimo de 50 mil dólares, e eu preciso comprar 5 contratos, nos mini contratos eu posso comprar um e são 20% do valor de um contrato cheio, ou seja, 10 mil dólares. Os ativos de mini contratos mais transacionados são as moedas, dólar e os índices, né, Bovespa. As commodities, produtos como boi gordo, café arábica, soja e milho, não podem ser negociados nesse formato. E por que não podem ser negociados nesse formato? Porque não precisa. Se eu quiser fracionar um contrato de soja, eu vou no mercado a termo, eu não preciso fazer isso na B3. Se eu quiser fracionar um contrato de boi gordo, eu vou no contrato a termo, eu não preciso ir no mercado futuro, eu preciso ir no contrato futuro. O mini contrato pode ser usado para compra, posição de comprado, ou venda, posição de vendido, de moedas ou índices de forma a garantir um determinado preço para a operação futura. Aquilo que eu falei antes para vocês, eu quero garantir a quantidade, o valor do dólar, porque eu tenho uma compra. E aí tem tudo a gente vai apostar, não é verdade? Só que veja, no Brasil, a probabilidade, né? Isso vamos considerar isso os últimos 3, 4 anos. A probabilidade do dólar subir é muito maior do que a probabilidade do dólar cair. Né? Então, eu vou comprar contratos ou mini contratos de dólares no mercado futuro para tentar garantir uma oscilação mínima dessa moeda, porque lá na frente eu vou precisar desses contratos. Os mini contratos permitem que a pessoa analise as possibilidades de aumento ou queda nos preços, como o dólar, por exemplo, e crie uma estratégia buscando rentabilizar com a oscilação. Sempre que eu compro contratos de dólar ou de índice, principalmente, do mesmo modo que a gente viu no mercado de termos, eu estou comprando o quê? A oscilação ou a não oscilação. Eu estou comprando a oscilação porque eu acredito que ela deva oscilar menos do que eu estou aí arriscando. De acordo com a movimentação dos preços, o investidor poderá ganhar ou perder dinheiro, dependendo de sua posição no valor do mini contrato emitido. Então, óbvio, né? Se eu apostei que o dólar fosse subir e, na verdade, ele caiu, eu perdi dinheiro. Se eu apostei que o dólar ia cair e ele subiu, eu ganhei dinheiro. São contratos recomendados para investidores que desejam alocar seus recursos em outras opções de renda variável, mas sem comprometer grandes valores. Então, de qualquer forma, eu estou comprometendo, mas como é um mini contrato, eu estou comprometendo uma parte apenas. Eu não preciso desembolsar um valor enorme. Isso porque o mínimo necessário para as operações, como vimos, é bem mais acessível. É como apostar que o dólar ou índice irá cair nos próximos meses. Nesse sentido, os microcontratos são considerados investimentos arriscados. Por que são investimentos arriscados? Porque se eu não estou precisando do dólar, se eu não estou querendo garantir um valor do dólar, eu estou apostando. E toda aposta tem risco. E quando eu faço uma operação cuja essência é a aposta, obviamente vai ser risco. Vai ser risco. Quando eu estou comprando ações da Petrobras, eu não estou apostando em nada. Porque a Petrobras está ali, é uma empresa de capital, boa parte dele estatal,
não vai ter grandes oscilações de preço. Quando eu estou comprando ações de uma empresa que é extremamente volátil, eu estou arriscando. Então, se eu estou comprando contratos de dólar, o dólar no Brasil é extremamente volátil. É um contrato de risco. Estou comprando ações da Bolsa, um índice da Bolsa, a gente viu esse ano quanto a Bolsa oscilou. É um contrato de risco. A especulação, por outro lado, também pode ser muito lucrativa caso sua análise esteja correta e você consiga fazer uma operação estratégica. Com relação a esta operação estratégica, caso a sua análise esteja correta, sexta-feira passada, tem um programa que eu gosto bastante, o Greg News, que é o Gregório do Vivier, que apresenta lá na HBO. Tem muita gente que não gosta dele, porque ele é declaradamente um cara de esquerda e etc. Mas ele fez o Greg News da sexta-feira sobre day trade, sobre investimentos em bolsa de valores, de mercados futuros, etc. É muito legal o episódio, tanto que eu vou botar o link para vocês aqui também. E o que eu achei mais interessante, né, que todo mundo que mexe com isso sabe, mas é bacana você ver um comediante falando isso, porque tem muita gente que acredita que por assinar o boletim da operadora tal, ela vai ter uma dica de sucesso e ela vai ganhar um monte de dinheiro. Na verdade, quem ganha dinheiro são essas pessoas vendendo essa ideia para vocês. É bem legal, assistam, eu vou colocar lá. Os contratos futuros principais do índice futuro e dólar futuro também são denominados contratos cheios ou contratos padrão. Além destes, existem os mini contratos. Então, como eu estava dizendo antes para vocês, né? Você tem o contrato cheio, que está lá negociado na bolsa, e você tem o derivativo dele, que é o mini contrato, que é uma fração dele. A grande diferença entre os contratos cheios e os mini contratos é o valor financeiro por contrato. Um contrato cheio de índice, cotado hoje a 102.117 pontos, que equivale a 102.117 reais. Como o lote mínimo é 5 contratos cheios, né, o valor financeiro a futuro é equivalente a 510 mil reais, 585, 5 vezes o índice. Já se eu for pegar no mercado, nos mini contratos, eu posso comprar 1/5, né, de um contrato. Consequentemente, eu desembolso 20.423. Nesse sentido, muito mais acessível. Outra coisa importante também, quando eu compro o contrato futuro, eu não preciso ter esse dinheiro inteiro para comprar ele na data da compra. Eu tenho que dar uma garantia de 15%. O resto eu vou pagar lá na entrega mesmo. Os códigos dos minis contratos são WIN, mini índice futuro, e WDL, mini dólar futuro. Os vencimentos são os mesmos que os contratos cheios. As cotações dos contratos cheio e mini são as mesmas em praticamente todo o decorrer do pregão. Eventualmente ocorrem pequenas diferenças aí pontuais de 5, 10 pontos que perduram alguns segundos. Por quê? Porque como eles são operados em pregão eletrônico e como eles são negociados de forma separada, então entre as negociações do dia pode dar uma discrepânciazinha de 5, 10 pontos ou 5, 10 reais, que em pouquíssimo tempo já se equivalem novamente. Edge no mini contrato. O Edge nós já vimos lá atrás, né, que é uma estratégia de proteção contra oscilações de preço ou proporção de oferta e demanda do mercado, que é muito utilizada nas commodities. Também é possível fazer edge com mini contratos. Então, por exemplo,
um investidor planeja ir à Disney e tem medo que o dólar suba nos meses próximos à viagem. Ele pode fazer uma negociação de câmbio na data de hoje para efetivação nos dias anteriores ao embarque. Então eu compro dólar futuro mais ou menos na época que eu vou viajar para Disney. Nesse caso, o investidor negocia na posição comprado, realiza a compra do dólar a um preço de 5,51, data de hoje. No futuro, se esse dólar chegar a 6, o investidor poderá vender a moeda com o câmbio do dia. Com esse lucro, ele equilibra o aumento e vai para a sua viagem tranquila. Isso também é chamado de arbitragem. O processo de arbitragem é quando eu busco o equilíbrio. A diferença do hedge, da arbitragem, para simples especulação, é que o hedger não está preocupado em ganhar dinheiro. Ele está preocupado em proteger o seu dinheiro, garantindo aquele índice que ele precisa. Isso é a arbitragem. Isso traz liquidez para esse mercado. É possível negociar contratos futuros de índice Bovespa, indicador que apresenta o desempenho das principais ações negociadas na B3. Como nós vimos lá nas outras disciplinas, o índice B3, o índice Bovespa, é composto por 59 empresas, das mais negociadas no Brasil, na Bolsa, nos últimos 12 meses, e elas têm que ter participado no mínimo 80% de todos os pregões. O valor mínimo para investimentos em mini contratos de índice cheio é 0,20 centavos por pontos Ibovespa. Outro exemplo, o valor de um mini contrato na data em questão era de 21.668,80. Porém, não é preciso todo esse dinheiro para investir. Isso porque o investimento funciona com margem de garantia. O investidor precisa ter em torno de 15% desse total como garantia, podendo ser através de depósito ou utilizando saldo de investimento de renda fixa, como CDB ou ações. Então, eu quando compro o contrato de futuro, eu dou uma garantia. E a garantia pode ser aplicações financeiras que eu tenho, como o CDB. Na data de quitação é que eu preciso fechar essa compra, eu preciso quitar esse valor. Para negociar mini contratos de índice, conhecidos como a sigla WIN, o investidor precisa desembolsar cerca de R$ 3.250. Por quê? Porque é os 15% dos 21.688,80, que é a garantia. Os mini contratos de dólar são investimentos de rentabilidade de acordo com as oscilações do câmbio. O valor mínimo para negociação são $10 mil. Neste caso, você também precisa considerar outra variável, o câmbio do dia. O câmbio hoje é de 5,51. Um mini contrato de dólar custaria R$ 55.100. Como você só precisa da margem de garantia, então você desembolsaria hoje, ou deixaria em garantia, R$ 8.265, para um mini contrato de $10 mil. Então, povo, isto foi os nossos contratos futuros. Eu vou, assim que o Google me liberar aqui o vídeo, eu já disponibilizo no Google Classroom, já disponibilizo os slides também, e além disso, o link para vocês assistirem o Greg News, que está bem legal. Aí na próxima aula vocês comentam comigo se vocês assistiram. A gente começa a aula conversando sobre o vídeo do Greg News. Ok? Então, até logo, pessoal.